A derrota do Internacional lá em São Paulo por 3-2 de virada para o Corinthians é assinada pelo técnico Roger Machado. Uma derrota que acaba justa, apesar de muitas questões de arbitragem que a gente pode mencionar, mas que o Inter não quis vencer. Uma vitória que esteve na mão do Colorado em boa parte da partida. A gente vai falar sobre as trocas ruins do Roger, a postura errada no segundo tempo do Inter lá em São Paulo e muitas outras questões dessa derrota colorada por 3-2 contra o Corinthians, depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever e ativar o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. Claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então vai para jogar com responsabilidade. E vamos aqui falar dessa derrota do Inter por 3-2, justíssima contra o Corinthians. Por quê? O Inter não apresentou nada na segunda etapa da partida, teve um jogador bem expulso por um erro do Roger e outros erros importantes do treinador do Internacional que a gente tem que falar aqui, tá? Primeiro, o Roger surpreendeu a todos, tá? Ele surpreendeu a todos no meio de campo, né, no jogo hoje contra o Corinthians, botando uma trinca de volantes que, claro, um desses volantes desce muito como zagueiro, que é o Fernando, acabou dando certo, tá? O primeiro tempo do Inter não foi ruim, longe de ser um primeiro tempo ruim, apesar de alguns erros de espaço, de marcação, principalmente, mas o Inter sai perdendo justamente nesses erros de marcação, tá? Num gol do Yuri Alberto, em que ele tá na frente da zaga do Inter, o Vitor Gabriel vai marcar o Romero e aí tem na entrada da área o Vitão e o Aguirre e ainda chega o Fernando. 3 jogadores do Inter para um jogador do Corinthians e os jogadores do Inter deram espaço para o Yuri Alberto cortar o Fernando e bater no contrapé do Antony e abrir o marcador logo no início da partida. Não dá para dar esse espaço. Não dá para dar esse espaço, ainda mais para um cara letal que é o Yuri Alberto, um dos melhores centroavantes do Brasil. Mas ainda assim, o Inter botou a bola no chão e tinha muita qualidade para isso, com o Fernando, Thiago Maia e Bruno Henrique no meio de campo, mais o Alan Patrick. O Wesley fez um baita primeiro tempo pela ponta esquerda, incomodou muito o Mateuzinho, lateral direito da equipe do Corinthians, e foi assim que o Inter foi encontrando os seus espaços, as suas brechas, botando a bola no chão, encontrando com os pontas esse espaço para fazer o primeiro gol. E como que isso acontece, tá, gente? O primeiro gol é uma bola que é o Wesley, que cruza na área, ele entorta o Mateuzinho, cruza na área, e aí o Hugo Neneca, ele dá o rebote e o Aguirre de primeira faz 1-1. E depois, menos de 3, 4 minutos depois, já vem a virada do Inter e o segundo gol do Thiago Maia, que foi premiado por um baita primeiro tempo que ele fez. O Thiago Maia foi muito bem na partida, tá? Marcando, sendo voluntarioso, distribuindo o jogo e acalmando a bola ao lado do Fernando, que tem por característica fazer isso, né? E vem o segundo gol do Internacional numa bela jogada pelo lado direito. O Aguirre estava tendo espaço para fazer essas grandes jogadas, estava tendo espaço para cruzar na área, para fazer triangulação com os meio-campistas e os pontas do Internacional. E o Brian Aguirre fez isso, num passe para o Alan Patrick, do Alan Patrick para o Brian Aguirre, que viu o Fernando na entrada da área, e o Fernando, num passe fenomenal, encontra o Alan Patrick no meio da marcação para só botar a bola para trás e o Thiago Maia virar o jogo lá em Itaquera. Bom, 2-1 com o Inter dominando o jogo, o Corinthians se desesperando. É apenas o segundo jogo do Dorival Júnior no comando do Corinthians. Ele teve uma vitória por 1-0 contra o Novo Horizontino no meio de semana pela Copa do Brasil. E o Inter vai para um segundo tempo pensando, bom, estamos ganhando de 2-1, o Corinthians desesperado, a gente jogando mais bola que o Corinthians, vamos manter aqui que vai dar bom, vai dar vitória para o Internacional. Só que o Inter vem para o segundo tempo numa postura, cara, inaceitável para dizer o mínimo a postura do Inter no segundo tempo. Inaceitável para dizer o mínimo a postura do Internacional no segundo tempo lá em Itaquera, tá? O Roger tira o Alan Patrick, a repórter da transição disse que o Alan Patrick não teve lesão nem nada. Eu acho um erro, porque o Alan Patrick jogou menos de um tempo contra o Maracanã do Ceará na Copa do Brasil lá aqui em Porto Alegre no meio de semana, então ele jogou 30 minutos contra o Maracanã, num jogo que ele não precisava ficar correndo tanto, então, cara, não dá pra contar que o Alan Patrick tá tão desgastado assim.
E ela disse que ele não tem lesão e que o Inter tá pensando no jogo de quinta, que é uma decisão lá na Colômbia pela Libertadores na fase de grupos. Mas, pô, o Alan Patrick jogou meio tempo, menos de meio tempo contra o Maracanã da Copa do Brasil em casa, num grau de exigência baixa, né? Porque é um time fraco que só esperou o Inter no meio de semana aqui no Beira-Rio. E jogou meio tempo contra o Corinthians. Ele estava tão cansado assim que ele não podia ficar em campo. Mas entrou o Oscar, que eu até acho que não entrou mal, apesar do pênalti que ele fez e que a gente vai chegar lá. Bom, o que acontece? Vem um gol do Yuri Alberto, que, cara, não dá pra discutir aqui, tá? Não estava impedido, nem nada do tipo. O gol foi justo numa brecha da marcação do Internacional a partir da expulsão do Bruno Henrique, e é aí que eu queria chegar, tá? A expulsão do Bruno Henrique e as trocas do Roger. Cara, o Roger tira o Thiago Maia para botar... até não lembro de cabeça quem é que ele botou para a saída do Thiago Maia, mas ele faz a troca ali, tira o Thiago Maia, sendo que o Bruno Henrique já estava amarelado e que ele estava desde o primeiro tempo fazendo faltas duríssimas nos jogadores do Corinthians. O Bruno Henrique estava pedindo para ser expulso. Eu repito o que eu disse até nas minhas redes sociais. Eu não acho que o Bruno Henrique fez um jogo horroroso, nada disso. Ele estava pegando, marcando bem, só que ele já estava chegando com mais vontade, fazendo muitas faltas, e ele já tinha um amarelo. Então era óbvio que em algum momento ele ia tomar o segundo amarelo. E aí o Roger, ao invés de tirar o Bruno Henrique, ele tira primeiro o Thiago Maia, que estava fazendo um bom jogo. Aí tu vai me dizer, bom, mas ele tinha uma opção ali de tirar o Thiago Maia e não o Bruno Henrique. Por qualquer justificativa que tu me dê, ela não vai ser aceitável. Porque o Bruno Henrique estava amarelado. Mesmo que depois tu tire o Thiago Maia, tu tira o Bruno Henrique primeiro, porque ele estava pedindo para ser expulso. E ele foi bem expulso, o Bruno Henrique. Ele foi bem expulso numa, vamos lá, cabacice dele. Como é que ele dá um carrinho na linha lateral numa bola que estava perdida pelo, acho que era o Thales Magno, ele bota na correria e ele não ia alcançar, ele deu um tapa lá na frente, a bola já estava no pé do defensor do Inter. E o Bruno Henrique dá um carrinho daqueles, sem nenhuma necessidade, foi bem expulso. Numa burrice ali, o Bruno Henrique. Uma cabacice, cara, não tem outro termo para usar. Ele mereceu ter sido expulso. E aí o que tu vai dizer? Bom, Corinthians com a mais, óbvio que o Corinthians vai todo pra frente, vai pressionar o Inter vai ter que tentar explorar contra-ataques, e nem isso o Inter estava conseguindo fazer. O Inter bota a bola no chão e tenta algumas jogadas, depois que, assim, já estava 2-2, já tinha um gol anulado, e para mim os dois gols do Corinthians foram bem anulados, tá? Tem uma falta no Wesley, no outro gol, e tem uma falta, sim, no Luiz Otávio, no que seria o terceiro gol, que era do Memphis. E aí vem o pênalti, que para mim foi pênalti, tá? Para mim, o grande ponto é, isso é pênalti. Aquele pé alto do Oscar Romero no peito do Matheus Bidu do Corinthians é pênalti. A questão é que quando foi contra o Inter não foi marcado lá em Fortaleza. Tem que discutir o porquê não foi marcado lá em Fortaleza, não o de hoje. O de hoje foi pênalti. Não tem o que dizer, é pênalti isso. Só que a questão é, lá em Fortaleza, num lance pior, porque foi na cabeça do Rogel, não foi dado pênalti. Esse é o critério da arbitragem que eu não consigo entender aqui no Brasil. Mas eu não discuto. Para mim, isso é pênalti. A questão é que quando foi para outra camisa, para a camisa do Inter, não foi marcado, e a CBF sim tem que explicar isso, tá? Sobre o pênalti no Wesley no primeiro tempo, achei pênalti, tá? E esse para mim é o grande erro. Para mim tava 0-0, se eu não me engano, o jogo, né? Pênalti no Wesley. Para mim é pênalti. O Wesley e o Yuri. O Wesley tá botando o braço para se proteger e para conseguir chegar em vantagem dentro da área. O Yuri tá agarrado no braço do Wesley e derruba ele. Para mim aquilo ali é pênalti, tá? E aí o pênalti é marcado, o Yuri faz o 3-2, e aí depois o Inter tem que se atirar com a menos pra frente, era natural, Coronato sai cara a cara com Wesley e faz o gol do 4-2 do Corinthians. Então assim, cara, pra mim hoje é muito na conta do Roger essa derrota do Inter por 4-2 contra o Corinthians, por não ter tirado o Bruno Henrique, pela postura do Inter vencendo o jogo pro segundo tempo, chegar com aquela postura. Ele precisa explicar o que aconteceu com o Alan Patrick para ter tirado ele. Pra mim hoje vai muito na conta do Roger Machado essa derrota, principalmente pela postura e por poder ter a chance de evitar que o Bruno Henrique fosse expulso e não ter feito isso. Deixa tua opinião aqui nos comentários, não esquece de deixar o teu like, te inscrever, ativar o sininho das notificações, que daqui a pouco tem mais um vídeo aqui no canal repercutindo a entrevista do Roger, tá? Beijo, um abraço e até o próximo vídeo.